Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o ator, diretor, autor e contador de causos, Marcelino Chibil. Chibil, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui hoje. É um prazer te receber aqui. Marcelino, eu queria começar perguntando como foi que você se tornou contador de histórias? Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui, né? Participando dessa entrevista Primaz, nome, inclusive muito bonito, né? Significa muito para Minas, para nossa região. Sim. Eu comecei minha trajetória na UFOP, né? Como estudante do curso de artes cênicas, mas eu venho de uma cidade que tem muita tradição na contação de história, na contação de causas. E aí, a partir de 2008, que eu mergulho nessa coisa da contação do caos, através de um espetáculo assistido do Expresso Menino, que eu mergulho e hoje, com uma carreira aí, graças a Deus, consolidada, já percorrendo vários estados brasileiros, né? Vários locais, várias regiões, com várias apresentações. Uhum. Então, a opção pelas artes cênicas nasceu desse interesse por contar histórias ou veio antes? Veio antes, veio antes. Na verdade, desde muito novo, eu falo que o meu interesse pela arte cênica ele começa na escola. Tinha uma professora, a professora Margarete, que era muito ligada, professora de educação artística, né? Chamava educação artística ainda na época. E a gente montava muitas peças, montamos um sarau do Drummond também lá na escola. E aí, a partir disso veio essa vontade. Depois eu, muito novo, com 15 anos, fui morar em São Paulo, Atibaia, no interior de São Paulo. E aí lá a gente montou um grupo de teatro, também na escola. E depois eu fui para Guarulhos, onde eu encontrei um diretor que é muito importante na minha vida, que é o Nelson Veloso, e que a gente fez um trabalho lá grande com espetáculos. E aí a partir disso foi crescendo essa minha vontade e também foi crescendo a saudade de Minas Gerais. Aí eu acabei optando por fazer o curso de artes cênicas em Ouro Preto, mas muito ligado ao teatro ainda. Até então ainda não tinha essa questão da contação de história. Ah, sim. Então você nasceu no interior de Minas Gerais, em São Miguel da Anta, e foi para Atibaia, depois São Paulo e depois você veio para Ouro Preto para fazer cênica. Exatamente. E aí você está aqui até hoje. O que que te motivou a ficar aqui? Muito engraçado porque eu termino o curso de licenciatura em 2003, né, no final de 2003, e eu já estava distribuindo currículo, estava com alguns trabalhos aí em vista em outras cidades, né? Mais voltando para a zona da Mata Mineira. Mas aí surgiu o convite para uma montagem em Ouro Preto sobre a Semana da Inconfidência, né? Semana da Inconfidência Mineira. Essa montagem nunca se concretizou, mas aí também acabei ficando em Ouro Preto. E aí fiz também o curso de direção teatral. E aí, a partir disso, eu sou apaixonado pela essa nossa região, né? Região dos Inconfidentes, Ouro Preto, Mariana. Sou apaixonado por essa região. E acabou que é uma cidade também que ela te possibilita oportunidades, né? Porque são uma região muito cosmopolita. Embora seja interior, mas é muito cosmopolita. Recebe gente do mundo todo. Tem aqui empresas também, né? Com potencial de patrocínio. Então acaba que para desenvolver um trabalho são lugares propícios, ainda mais para um cara interiorano como eu, assim, que não queria morar em capital, né? Então eu optei por ficar nessa região. Entendi. E como que nasce uma história? Ela já vem pronta ou você vai aperfeiçoando conforme você vai contando? Não, então, primeiro existe uma máxima na contação de história que fala assim, que você não escolhe a história, né? A história que te escolhe. É impressionante, assim. E o processo, ele é diversificado, né? Tem história, por exemplo, que se você pegar a minha anotação, são 3 frases. É isso, isso e isso. E aí, a partir disso, eu desenvolvo a história, né? Vai surgir. Tem história que já vem pronta, por exemplo. Eu conto muita história de Olavo Romano, que é um autor mineiro, e aí já tem a história dele. Aí eu trabalho em cima daquela história. E tem as histórias da tradição oral, que aí você vai pesquisar. Então, é muito variado. É um universo muito variado. Se você pegar uma literatura de cordel, por exemplo, eu recito cordéis também. Então, o cordel, ele é todo metrificado, ele é todo articulado, todo versificado. Então, não tem muito como você mexer no texto. É mais na nuance, mais na interpretação, né? Então, é muito variado esse processo, assim. É um processo de busca e de criação constante. Chega tanto da oralidade como também da parte escrita. Entendi. Então, você tem um processo para escolher as histórias que você conta ou não conta? Rapaz, processo de escuta.
principalmente assim, ele é muito importante. É uma pesquisa que ela é diária, né? E aí entendendo a escuta como um processo também mais amplo, né? Então eu leio muitas histórias, eu escuto muitas histórias. Às vezes depois do espetáculo as pessoas chegam com histórias para mim e me contam histórias. Tem história minha que é do Paraná, que o cara me contou há 20 anos atrás, e que eu peguei numa escola e hoje é uma das histórias que faz mais sucesso. Então, esse processo ele é variado, mas é um processo de pesquisa constante. Assim. Você tem que estar sempre antenado, sempre descobrindo coisas novas e sempre disposto a ouvir. Acho que um bom contador de história, ele também tem que ser um bom escutador de histórias. Legal. E qual que é o caso que você mais gosta de contar? Não. Isso é uma pergunta diversificada. Eu tenho um caos do Olavo Romano que eu acho assim, eu sempre falo no espetáculo que para mim é o caos mais bonito que eu conto, assim, mais bacana, né? Mas gostar de contar é um negócio complicado, porque eu gosto de contar história. Então tem muitas histórias que eu gosto de contar, desde as curtinhas até as histórias mais longas, assim, né? Tem histórias de 11 minutos, tem história de 20 minutos, tem história de 1 minuto e meio. Então, é muito variado. Tem essa que eu acho a mais bonita, eu falo mesmo, ó, essa é uma das histórias mais bonitas que eu gosto de contar. Mas tem outras, então é muito variado. Mas tem a do Olavo que eu acho a mais bonita. Entendi. E, Chibiu, você tem um espetáculo que se chama Causos de Braseiro, que é uma apresentação que você faz há 15 anos. E você poderia contar um pouquinho sobre a criação desse texto e como que é apresentar esse caso há tanto tempo? Então, esse é um processo que ele é interessante, que ele é um processo que começa na universidade. Em 2008, eu tive um convite do Gustavo Pacheco para dirigir o TCC dele de interpretação. E aí a gente foi para a sala sem ter um texto pronto nem nada. A gente começou um trabalho corporal, um trabalho até bem contemporâneo, assim, experimentando as possibilidades de corpo, essas coisas. E fomos vendo o que daria para trabalhar. Eu tinha já há muito tempo uma ideia na cabeça, que era a questão da oralidade, de pesquisar a oralidade, a mineridade. A gente trabalhava já com teatro popular. E aí eu propus para ele. E aí surgiu um projeto que chamava Sobre Nós, Sobre Minas. E que foi um projeto de coleta. Paralelo a isso, eu lembrei de uma história que meu pai me contava. Lá de São Miguel do Antão, um caos que meu pai me contava. Eu falei, Gustavo, tem esse caos aqui, eu acho que dá pra gente trabalhar. Então eu falei, então vamos trabalhar. Aí começamos a pesquisar a oralidade, vamos para São Miguel. E começamos a pesquisar os caos lá em São Miguel, esse caos e outros caos. Começamos a pesquisar. Montamos um espetáculo, chamava O Caos de Geraldo, a Infinita História de Amor em 7 Noites de Lua Cheia. Legal. E desse espetáculo sobrou um material. Sobrou alguns causos que a gente tinha coletado e que ainda não tinha trabalhado. Aí, paralelo a isso, tinha uns outros causos que eu também já tinha em mente. E, olha, isso aqui dá um espetáculo. Aí eu lembrei, nesse processo, de uma coisa que a gente fazia muito em São Miguel, que era o braseiro, de fazer. Minha mãe pegava uma tampa de tambor, que é esse tambor de lata, colocava no meio da sala, enchia com brasa, e a gente ficava ali a noite inteira contando história, nos frios, assim. Aí eu falei, olha que legal. E aí eu lembrei também uma vez que um amigo meu me falou que em uma fogueira de história, quando só fica a brasa, é que vem as melhores histórias. E aí eu criei esse espetáculo Caos de Braseiro com esse material. A gente começa o Caos de Brasil, né? A gente estreia ele em 2010. Paralelo a isso também vem surgindo outras histórias. Então o espetáculo também não é um espetáculo fechadinho, ele é móvel, sabe? Eu tenho umas 5 versões dele. Tem umas 5 versões. Eu até falo para o professor, eu posso apresentar ele em meia hora e posso apresentar ele em 2 horas. Então, são várias versões. Aí depois vem a música também, vem a viola, sabe? Então, é um espetáculo que ele também vai diversificando. A gente já mudou música, já mudou caos, entra caos, sai caos. Tem esse caos, por exemplo, que eu falei que é um caos que eu peguei lá no Paraná, que ele vem de uma apresentação. Eu vou apresentar no Paraná, acaba o espetáculo, o cara vem e me conta uma história. Eu falo, olha isso, que legal. Aí tem casos que eu conto, tem casos que eu contei uma vez o Caos Brasileiro só, tá? Tem casos que eu conto toda vez. Então ele é um espetáculo também que ele vai se remoldando também com o tempo. Legal demais. Achei interessante que você falou isso sobre a sua família, já ter essa tradição de contar casos, né? Não, meu pai, um excelente contador de casos, né? Ele já faleceu em 2022, mas excelente contador de histórias. E a gente, na minha casa também, em frente à minha casa, tinha um terreno baldio. E a gente fazia uma fogueira ali, sempre, ficava contando. Ficava meu pai,
os amigos dele, Zé Futrica, Zé Fino, Tilim Maia, Seu Marcílio, eles ficavam lá contando, seu Silvio Camilo, eles ficavam contando, e a gente ficava ouvindo, a gente criança ficava ouvindo, a gente não contava muito, né? Então eu falo que minha memória vem muito desses encontros também. Minha mãe sabe muita história de assombração, muita coisa. Você falar com meu pai que ele era contador de histórias, ele não. Lembro uma vez que a gente foi, quando ele estava fazendo a pesquisa, né? Falei, não, pai, conta umas histórias para meus amigos, que o senhor sabe contar um monte de história. Ele falou, não sei contar história não sei contar história não. E saiu. Aí eu falei, não, peraí, calma aí, gente. O processo tem que ser outro, você tem que entender do meu processo da escuta. Aí a gente foi, fez um café, falou, pai, vamos tomar um café e tal. E aí começamos, conta aquela. Aí papai foi 3 horas contando história. A gente montou o espetáculo, falou, tá pronto aqui. Né? Então é muito nesse lugar. Que tem essa coisa, né? Que eles não são, eles são contadores, mas são de uma cultura tradicional, né? Então é muito mais da prosa. Eu falo que é da prosa, que é do prosear. Eu tenho até uma oficina que eu falo sobre isso, né? Que é os caminhos da tradição oral aos palcos. Que é o que a gente pega desde a tradição e como é que você leva isso para o palco, como é que é esse transporte. Porque existe essa coisa que é tradicional, que é do contador, que é na feira, que é do velório, né? Que é nas festas. E tem as pessoas que se destacam, né? Tem sempre um que é o contador mesmo, assim. Ele se destaca. Isso vem de uma tradição já milenar, né? E aí, como você trabalha isso para você levar para o palco, levar para o público? É um processo diferente, né? É um processo diferente. É porque quando você está contando no palco, é você contando para uma plateia, de não sei quantas pessoas. Desde um até... Tem uma amiga minha que já contou para 20.000 pessoas. Meu Deus. Então é muita coisa. Então, e aí existem técnicas mesmo. E aí até artes cênicas ajudam muito nisso, sabe? Técnica vocal, técnica corporal, né? Aí tem a parte de textual também, né? Que você que é do jornalismo sabe muito bem disso, assim, como que se escreve, como que se elabora, como que você... Toda uma construção. Toda uma construção. Legal demais. Agora falando sobre um livro que você publicou durante a pandemia, O Abraço, pela editora Aletria, né? O livro ele foi selecionado pelo PNLD Literário em 2022 e a gente queria falar um pouquinho sobre esse livro Abraço, para você contar para a gente como foi esse processo, tanto criativo quanto da escrita, né? O Abraço é um projeto que ele me traz muita alegria, assim. É um livro que eu fiz na pandemia, né? Que foi no nascimento do meu primeiro filho, que é o Pedro. E o Pedro nasceu e meus pais moravam em São Miguel, né? A gente aqui em Ouro Preto. E meu pai tinha efisema pulmonar, 86 anos. Então, tipo assim, era super grupo de risco. Então, quando o Pedro nasceu, a gente ficou 6 meses assim, isolado com o Pedro. Tava eu, Pedro, a minha esposa, Débora, e a mãe dela. Ficou só nós aqui, 6 meses. Aí um dia eu tava angustiado esse mês, né? Com vontade de levar o Pedro, meu pai, conhecer, com vontade de dar um abraço ao meu pai. Acho que a gente chegou numa fase que todo mundo queria abraçar todo mundo, né? E aí eu tive a ideia de escrever essa história, que é a história do Pedro buscando o maior abraço do mundo. Aí a gente mandei para a editora, para uma amiga minha, eu pedi ela para corrigir umas coisas. Eu tinha escrito o texto para um concurso literário que ia ter. Pedi ela para corrigir algumas coisas. Ela falou: olha, não sei que concurso que é, mas dá um livro. Então vamos atrás. Aí a gente correu atrás, buscou também. Contei com o patrocínio e o apoio do grupo Biostratos Cosméticos, né? E a gente conseguiu fazer esse livro. E graças a Deus hoje ele já vendeu mais de 50 mil cópias, sabe? Já está no Brasil todo. PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático e Literário, né? Então, o PNLD de 2022. E está nas escolas aí do Brasil todo. Prefeitura de São Paulo adotou, Prefeitura de Belo Horizonte adotou, várias outras prefeituras, Fortaleza, Curitiba. Então, é um livro que a gente vendeu muito. Ouro Preto também adotou. Então, é um livro que é muito retorno bom. Para além assim, de ter vendido tanto, é o retorno, sabe? São pessoas que me ligam, assim, com as crianças, lendo o livro. Isso para mim é muito importante, sabe? Tem gente que me fala, ó, meu menino não dorme sem ler esse livro, sabe? E tem gente que fala da relação do neto com o avô, né? Eu recebi uma história muito legal. Meu pai é Vicente, então é o Pedro e o vô Vicente, né? E de um menino que o vô dele também chama Vicente. E ele mora num bairro que chama Vila Rica. Eu falo Vila Rica de Ouro Preto, ele mora num bairro que chama Vila Rica. E aí tudo vai confabulando e o menino pensa que o livro é dele, a história é dele e é também, né? Acaba sendo. Quando você escreve uma história, passa a ser da pessoa. E maravilha isso, né? Esse acesso. Menino que vai dormir, pede, mamãe, um abraço.
Ou então o menino que lê o livro e depois abraça a mãe, abraça o pai, sabe? Isso é muito legal. Legal. E é uma história sobre o seu filho, né? É a história sobre meu filho. Nesse contexto da pandemia. Eu fiz pro meu filho e pro meu pai, a história dos dois, assim, nesse contexto. E uma alegria muito grande foi isso, eu consegui lançar o livro e ler com os dois juntos, sabe? Com meu filho, com meu pai e tal. Isso foi importante. E é um livro muito bacana, uma editora muito bacana, a Letrinha é uma editora muito legal, tem um cuidado muito especial com os livros, não só com venda, mas com cuidado mesmo para se construir um livro, depois a distribuição deles também. É uma editora muito bacana, vale a pena conhecer, quem não conhece. Editora Letria. E vamos lançar o segundo agora, também esse ano ainda, que é o Caos de Braseiro. Aí a gente vai comemorando os 15 anos do espetáculo, vai ter um livro com os causos. Inspirado, né? E aprovado no Plano Nacional Aldir Blanc. E aí estamos lançando aí, aguarda que... Já tem uma data para o lançamento? Não, ainda não tem uma data, não. Já tem um mês, é dezembro, mas ainda precisa acertar as datas. Legal demais. E contar causos e escrever livros é muito diferente ou uma coisa puxa a outra? É diferente. É diferente. Porque tem gente que é escritor mesmo. O cara que é escritor, que ele escreve muitos livros. Eu falo que eu escrevo para o gasto, para consumo próprio, né? Os meus causos, a maioria, foi eu que escrevi. Eu mesmo que escrevi. Aí tem uns causos que são, mas alguns eu escrevi. E é diferente porque o contar, ele é mais uma relação instantânea, né? É a troca ali com as pessoas. Às vezes, quando você vai escrever, tem uma coisa, até uma responsabilidade maior, porque vai ficar ali gravado, né? Tem coisas que eu falo, por exemplo, no espetáculo, que no livro não casam. Eu falo, caminho bonito é o que leva de São Miguel do Anta até a fartura. Só que o caminho não leva. Isso aí na história fica bacana, super entendido. Mas que no livro a gente precisa de achar outros caminhos, sabe? Então tem muito isso assim, a gente tá nesse trabalho. E aí tem a figura do editor também, que ajuda muito, né? Rosana Montalverne, que editou meu primeiro livro, que vai editar agora também, esse trabalho é incrível, assim, porque eles conseguem captar isso. Mas são coisas diferentes, assim. Eu acho que o contar a história ele é mais imediato, a reação ele é mais imediata. O livro você ainda tem que pensar a reação que vai ter, e ainda tem o ilustrador também, né? No caso do Abraço foi a Carol Porto, vale a pena lembrar. Quem puder, siga a Carol Porto Studio, é uma figura muito bacana, uma ilustradora muito massa. E tem todo esse trabalho. Então para mim, são coisas diferentes, são linguagens diferentes. E, Chibiu, eu queria que você contasse o que é o projeto Caminhadas Assombradas, que ele propõe uma forma alternativa de conhecer Ouro Preto, né? Sim. Esse projeto ele surge por orientação da Débora Pessoa, que é minha esposa, né? E ele surge inspirado em outras caminhadas que já existem, né? Na França, São Paulo, Recife, tem o Recife Assombrado, né? E hoje tem várias outras caminhadas. Mas ele surge em 2019. E a ideia era isso mesmo, a ideia era fazer uma experiência pela cidade de Ouro Preto, né? É uma caminhada que a gente vai contando causas de assombração. Alguns relacionados com o lugar onde a gente passa, outros não, outros são causas mesmo do cotidiano da cidade. Mas a gente tenta buscar essa relação com a cidade para um novo olhar, uma nova maneira também de observar, de ver a cidade. E, na verdade, ele começa em Ouro Preto, né? Mas ele também já ganhou outros ares, né? Já fizemos algumas outras edições, São João del Rei, São Luís do Maranhão, fizemos no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Então é um espetáculo também que ele vai ganhando outras nuances. Estamos articulando já um para Mariana também. Olha, sabe? que legal. E é um trabalho também de pesquisa mesmo, porque daí você pesquisa o caos do lugar, você pesquisa a história do lugar, e aí você vai entrelaçando. E eu tento fazer ele de uma forma que ele seja bem dinâmico, assim, sabe? Porque também andar em Ouro Preto não é fácil. E eu procuro trazer de uma forma dinâmica, que seja leve, que seja tranquilo. E a gente tem tido resultados muito bons com a Caminhada Assombrada. Tem coisas assim que me impressionam mesmo. Assim.
de entrar num boteco europeu, que falou, eu vou na caminhada assombrada. Tem gente que nunca foi, mas já me falou umas 10 vezes que vai. Uma hora vai, não tem problema. Mas isso é muito legal, sabe? Você tá na rua e as pessoas, tem caminhada tal dia, tem caminhada tal dia. Então tem muito essa repercussão. A gente já fez a caminhada assombrada Ouro Preto com 200 pessoas. É impressionante, assim. Esse dia foi um dia desafiador, assim. E eu fiz com muita gente. Aham. E o trajeto ele é sempre o mesmo da caminhada? Existe um trajeto padrão, que é o que eu faço, que é o padrão, mas eu vario muito, assim. Por exemplo, a penúltima caminhada que nós fizemos, as 2 últimas caminhadas que a gente fez foram bem diferentes, que foi uma que eu fiz em julho, a primeira, né? E a gente fez dia 11 de julho. E a gente fez a caminhada, só que a gente chegou num ponto e que tinha uma coisa interessante acontecendo, que eram as luzes do horto. Tinha um projeto bonito, com as luzes no horto, estava muito bonito. Eu falei, pessoal, vamos passar pelo horto? A gente passou pelo horto, sabe? E aí fomos contando as histórias. E teve no dia 25, que caiu um pé d'água. A gente acabou contando história dentro de um banco, tem os caixas eletrônicos do banco, entramos ali, ficamos contando história. E aí depois continuamos a caminhada, mas encharcados assim. E aí teve trajeto que a gente não passou. A gente chega na igreja de São José, a gente sai na Getúlio Vargas, né? Na rua Getúlio Vargas. Aí choveu muito, falei, não, vamos por aqui. Aí saímos na rua São José mesmo. E vai mudando. Você vai mudando. Então é dinâmico. E em Ouro Preto mesmo, eu já fiz outros trajetos. Esse trajeto que eu falo, eu chamo ele de trajeto Mocotó. Aí tem o trajeto Jacubas, né? Que é o de que a gente faz Santa Efigênia, desce lá de Santa Efigênia, até no Largo do Marília, né? E o que eu faço é o trajeto Mocotó, que sai da São Francisco de Paula, né? Desce da igreja de São José, aí sai na Getúlio Vargas, Largo da Alegria, Rua São José, sobe a rua direita, Beco da Arieira e termina na Praça Tiradentes. Então esse é o trajeto que eu mais faço, mas eu faço outros trajetos. E já fiz, inclusive, em outras cidades, né? Legal. Fez no Palácio do Governador, em Minas Gerais, interessante, tem muita história boa. São Luís também, que fez no Centro Histórico de São Luís, foi bem interessante. Onde eu vi uma das suas assombrações mais famosas, assim, é em São Luís, a Ana Jansen. E São João também fez perto do cemitério, específico de lá. É uma figura de lá, uma assombração de lá, que é nome de lago, que é uma figura que foi poderosa lá. E que fala-se de algumas aparições, que ela é puxada por uma carruagem de mula sem cabeça para o poder. Que legal! Então você vai adaptando de acordo com a história do lugar, né? Sim. E selecionando os causos. Né? Aí tem uns causos que são universais, que aí eu conto eles, igual São Luís. Eu contei 4 causos de São Luís e o restante foi causos que eu já tenho do meu repertório, né? Mas é isso. Aí eu vou no Palácio da Liberdade, eu conto os causos do Palácio. O Palácio talvez seja que tenha sido mais, que eu começo a contar os causos do Palácio mesmo. E depois mesclado com o do repertório. E aí a gente vai adaptando. Você tem que um trabalho de pesquisa constante, assim. E que é interessante também, né? Eu tive uma outra visão de São Luís, que talvez eu não tivesse se não fosse fazendo a caminhada. Sim. Sabe? Uma outra visão, um outro lugar que você vai, né? O Palácio do Governador, assim, você pesquisar, tem umas coisas interessantíssimas, assim. Desde antes de ser o palácio, né? Que tem a história da Maria Papuda, que tem lá, que é uma figura que habitava lá, que foi despejada de lá, inclusive, né? E aí você vai ver também outras relações, né? Tem governador que não ficava no palácio depois das 6 da tarde, ele não despachava depois das 6 da tarde. O outro que construiu o Palácio da Mangabeiras porque não queria morar no Palácio da Liberdade, por causa da assombração. E aí você vai descobrindo essas histórias também pela fala ou só através de pesquisa mesmo? Pesquisa. E aí a pesquisa a pesquisa no sentido mais amplo. Eu vou escutar as pessoas. Sabe? No Palácio do Governador, eu quero conversar com o porteiro que trabalha lá à noite, sabe? Eu quero conversar com quem já viveu lá no ambiente. Então a pesquisa é essa. Eu São Luís do Maranhão, eu já começo a conversar, eu desço do avião, já tenho o taxista, Ana Jansen. Aí eu chego no hotel, Ana Jansen. Aí eu chego no... Entendeu? E aí eu não faço sem fazer o trajeto antes. Eu faço o trajeto antes. E aí nesse trajeto, quem eu encontro na rua, eu puxo assunto, vou conversando, vou assuntando. E aí vou ler também, vou ver a biografia do lugar, essas coisas. Uhum. E no processo de escrita, você também dá o seu tom para o que você percebe da história? Ou fica mais, tipo, a versão que você ouviu mais? Não. Aí esse processo. O que eu acredito
enquanto autor, eu sigo uma linha mais do Olavo Romano, que é de dar o meu caráter para a coisa, assim. Meu caráter para a coisa. Respeitando o que eu ouço, mas também imprimindo uma literatura mesmo no negócio, né? Porque daí é outra coisa. Porque eu não acredito que tenha que ser uma coisa só de transcrição. Tem gente que é isso, né? Escreve do jeito que... Eu não, eu faço um trabalho mais... Dando a sua percepção. Dando a minha também. percepção. Legal demais. Quem conta um conto, aumenta um... É verdade. E como que funciona o processo da reserva para o passeio? Ou tem algum processo de inscrição? Não sei se é pelo Instagram. Então, eu peço sempre uma reserva pelo WhatsApp. Por quê? Porque o passeio já aconteceu de diversas formas. Quando ele surge no Airbnb, que era uma experiência do Airbnb. Então a reserva era pelo Airbnb. Só que aí depois a gente acabou frustrando. E ele já aconteceu de algumas formas. Ele aconteceu, por exemplo, gratuito. Esse que teve 200 pessoas foi gratuito no Festival de Inverno. Mas ele já aconteceu pago, que é os que eu faço por minha conta, aí são pagos. Aí você tem que fazer a reserva. Aí é no WhatsApp mesmo, é super simples assim. E a gente entra lá, conversa, combina. Legal demais. E quando que vai ser a próxima caminhada? Agosto. Em agosto? Eu ainda não tenho a data definida, não, porque eu fico esperando, assim, porque como tem pessoas que pedem, tem gente que já está aí há muito tempo já pedindo, então eu procuro conciliar uma data com a outra e conciliar a data da minha agenda também, né? De outros trabalhos que eu tenho. Então eu procuro conciliar essas duas coisas, mas agosto com certeza, setembro também com certeza. No mínimo, todo mês tem. E é interessante que você falou, ó, quer saber? Tem que seguir minha página no Instagram. Seguir sua página no Instagram, gente. E geralmente tem muita gente de fora, turistas, ou é mais gente aqui da região mesmo? Mesclado. É mesclado. Eu já fiz para muita gente tá aqui, muita gente de Ouro Preto e muito turista também. A última que eu fiz era 70% turista, 30%. Eu já fiz que foi o contrário, foi 70% morador, sabe? Então, varia muito. Varia muito. E quais conselhos que você daria para um jovem contador de histórias que está começando? Ouvir histórias. Ouvir de todas as maneiras. Tem um cineiro uma vez que ele falou uma coisa, que Chiquinho me contou, e que eu gravo muito, é botar sentido no atento. Eu faço sempre isso. Toda oficina que eu dou, eu falo, bota sentido no atento. Abre a percepção. A gente, às vezes, fala muito e escuta pouco. O François Moïse Bamba, que é um grande contador de história do Burkina Faso, ele fala que no processo de contação de história é mais importante quem ouve do que quem conta. Tem que ter essa história. Então, se você quer ser um bom contador de histórias, seja primeiro um bom escutador de histórias. Tem que ouvir mesmo. Assim. E aí ouvir em todos os sentidos, sabe? Olhar. Sabe? Olha, uma pessoa está te contando, ou então está tendo uma cena, olha para ela, vê o gesto, vê o que ela está fazendo, sabe? Ouvir mesmo. E aí, ouve. Eu sou um curioso, cara. Às vezes eu tô jantando assim, olha, tô jantando com a minha esposa aqui, e eu sei o que tá acontecendo na outra mesa. Tá ali até... Você viu o pessoal ali, tá discutindo a conta ali. Já vai pegando essas nuances. Mas é isso mesmo. Essa questão da observação, sabe? Observar tudo ao redor, observar o mundo. Então eu falo isso assim, vamos ouvir história, ouvir. Isso é muito bonito, né, da contação de história. Processo de escuta também, né? E, Chibiu, quais que são os seus projetos para o futuro? Então, a gente está com o futuro agora, o livro que vai sair, né? O Caos de Brasileiro. Estamos aí com as turnês, os espetáculos, continuar divulgando, né? E tem espetáculo novo vindo. Tem um espetáculo agora de assombração, mas para o palco. Que interessante. A gente tá num processo de pesquisa e vamos criar agora um espetáculo de Causas Assombradas, mas ele vai para o palco. E, paralelo a isso, sendo pai de 2, né? Com muita correria. Mas vamos sempre divulgando, apresentando, né? Circular ainda mais pelo Brasil, ampliando muito esse processo de autoria, né? Já estão me cobrando o livro do Raul, que eu fiz do Pedro, já estão me cobrando do Raul, mas já estou num processo também de criação de outros livros e espetáculos mesmo, de contação de história, pode aguardar, tem muita coisa boa vindo por aí. Legal demais. E, Chibiu, para finalizar, será que você podia contar um caos pra gente? Nem que seja um curtinho assim.
Vamos lá. Qual que você quer? Ah, de repente esse que você falou que é o seu preferido, que você mais gosta de. Tá, eu vou fazer mais ou menos um potpourri aqui, assim, contar alguns causos, pode ser? Tem Tá tempo? ótimo. Eu vou começar com um curtinho que eu gosto muito, pra gente tentar essa percepção. Eu vou tentar fazer um mix, assim, porque às vezes a pessoa pensa que o caos é só o cômico, e o caos ele é um universo mais amplo. Então eu vou começar com um cômico, que é de Olavo Romano, que é assim, ó. Chiquita Rafaela, viúva do falecido Rafael Matoso, apanhava lenha no esbarrancado ao fundo do arraial. Do outro lado, São Didico. Chiquita Rafaela grita de cá: Comadção! Ô, comadção! Que foi, mulher? Eu vou te contar um segredo. Contar o quê? Um segredo. E qual é que é o segredo? É sobre a preta. Quer que tem a preta? Tá andando com o Zeca. Como é que você sabe? Pegaram os dois juntos. Aonde? Atrás da moita de bambu da sinhá do Chico. Mas não conta pra ninguém não. É segredo, viu? Viu? Os gritos ecoavam pela enorme esbarrancada ao fundo da arraial. No outro dia, todo mundo dava conta de um casal apanhado atrás da moita de bambu. O caos era quase sempre o mesmo. Os suspeitos é que variavam. Esse é o segredo de Olavo Romano. Eu gosto dele, que ele tem ele é muito simplesinho, assim, ele tem uma dinâmica muito bacana. E aí o mesmo Olavo faz um agora que é mais complexo, assim, que eu acho bonito. Que é esse assim, ó. 1965. O capitão Nicolau fazia 75 anos. Casa cheia, festa, lufa-lufa, algazarra e alegria. O velho capitão conversa com o caçula do primeiro casamento. De repente, um grande silêncio. Pensativo, pai? O que foi? Tô aqui pensando umas coisas. Coisa triste? Misturado. Então conta pra mim, pai. Eu quero saber, quero mesmo. Foi um sonho. Foi um sonho importante, não foi, pai? É, meu filho. Você nem imagina o quanto. Lá em Paraúna, onde eu nasci e fui criado, tinha uma prima. Eu e ela, a gente era muito unido. Onde um ia, o outro estava atrás. Aí eu vim embora de Paraúna, para nunca mais voltar. Fogo, hein, pai? Mas outro dia, eu sonhei com a prima. E o que foi que aconteceu no sonho, pai? Quase nada. Ela apareceu na minha frente, do jeitinho que ela era. Bonita, alegre, feliz. Foi se aproximando, deu um sorriso e passou a mão no meu rosto. Até agora ainda sinto o toque da mão dela. Eu fiquei muito impressionado com aquele sonho. Quando acordei, marquei o dia exato na folhinha e escrevi para uns parentes meus lá de Paraúna, pedindo notícia de todos, principalmente da prima. E eles responderam, pai? Responderam sim, meu filho. Uns continuavam por lá, outros tinham vindo embora como eu, e os mais velhos tinham morrido. E a prima, pai, tinha morrido no exato dia do sonho. Ela tinha vindo se despedir de mim. Fez-se novamente um grande silêncio. 1980, o capitão Nicolau fazia 90 anos. Casa cheia, festa, lufa-lufa, algazarra e alegria. O velho capitão conversa com o filho mais novo do primeiro casamento. 90 anos, hein, pai? É, meu filho. Nunca que eu pensei que fosse viver tanto. Muito menos que a vida fosse tomar o rumo que tomou. Mas o que foi que mudou tanto, meu pai? Lá em Paraúna, onde eu nasci e fui criado, tinha uma prima. Eu e ela, a gente namorava. Na verdade, eu era apaixonada por ela, ela era apaixonada por mim. A gente ia se casar. Estava tudo certo entre nós dois. Mas o que foi que mudou tanto, meu pai? Ah, meu filho, sabe como é que eram as coisas naquela época? Os pais é que escolhiam os noivos para as filhas. Elas não tugiam e nem mugiam. Não tinha o tupete dessas meninas de hoje em dia. Casamento era uma forma de aumentar a riqueza. Mas a minha família era mais humilde. A família da prima é que era mais abastada. E ela desistiu, pai? Desistiu não, meu filho. Conversou com um padrinho dela que disse que fazia o casamento na casa dele e que depois aguentava as consequências. Eu é que desisti. Achei que eu ia estragar a prima. Ia estragar um dos dois.
preferi que fosse eu. E ela, pai, depois de muito sofrimento, acabou compreendendo. Mas antes me fez 3 pedidos. Primeiro, que eu tocasse concertina no dia do casamento dela. Eu toquei. Segundo, que eu nunca mais tocasse. Eu vendi a minha concertina. E terceiro, que a gente nunca mais se visse. Aí eu vim embora de Paraúna para nunca mais voltar. Fogo, hein, pai? É, meu filho, você nem imagina o quanto. Mas o que foi que o senhor fez? Toquei minha vida? O que mais eu podia fazer? Ganhei esse mundão de meu Deus, casei 2 vezes, tive quase 20 filhos, mas o velho capitão faz uma longa pausa, como se empreendesse uma viagem ao redor do tempo, ou então em torno de si mesmo. O filho o traz de volta. Mas o que, meu pai? Nunca mais amei ninguém. Paixão de toda a vida, de Olavo Romano. Nossa, que bonito mesmo. Muito bonito, né? Muito chique. E agora posso fazer o abraço também? Para encerrar? Com certeza. Divulgar meu livro? Fazer o abraço. Com certeza. E rapidinho também. O abraço é assim, ó. Na primeira manhã, depois que a tempestade passou, Pedro acordou e nem ligou para o cheiro de café que vinha da cozinha. Rápido como o vento, subiu o morro mais alto e viu os primeiros raios de sol iluminando a cidade. Abraçou o próprio corpo. Queria que toda a Vila Rica sentisse aquele afago. Mas abraçar a cidade era pouco. Pensou então em subir o Pico da Bandeira para poder abraçar todo o estado. Mas era pouco. Pensou em subir o Pico da Neblina para poder abraçar todo o Brasil. Mas ainda era pouco. Devo então subir o Everest? Pedro pensou. Um vento frio soprou em suas costas. E num rompante, ele se lembrou de algo que não fazia desde o início daqueles tempos de isolamento. Mal acabou de pensar e já estava na casa do vovô Vicente. Pedro olhou a face enrugada e sorridente do avô e não disse uma palavra. O avô também não disse nada, apenas abriu os braços. Foi um abraço apertado e tão cheio de carinho como há muito nem Pedro nem o avô sentiam. E naquele exato momento, Pedro abraçou o mundo. Que lindo! Coisa mais linda. Silvio, muito obrigada. Eu queria te agradecer por ter aceitado participar da entrevista e por ter contado um pouco da sua vida, do seu trabalho. E foi incrível. A gente deseja muito sucesso nos seus próximos projetos. E essa foi mais uma edição da Entrevista Primaz. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado.